Olá, eu sou o Gustavo, sou graduando de Engenharia Mecatrônica no Centro Universitário FIAP e este projeto está sendo orientado pelo professor Dr. Cristiano Tonéis. O objetivo desse vídeo é apresentar a nossa pesquisa para vocês. Ao delimitarmos a necessidade de um sistema de controle autômato para um robô móvel, sua estrutura e sensoriamento se destacam, pois verificamos para a produção desse sistema uma necessidade de mapeamento e de detecção de obstáculos que seja suficiente e adequada à arquitetura deste robô. Assim, os sensores e a estrutura se articulam em nosso projeto para um robô móvel com o sistema Rocker Buggy e sensor LiDAR. E neste processo, verificamos os elementos da geometria presentes e preponderantes para sua implementação. Com isso, nossa questão de pesquisa se apresenta como: quais modelos matemáticos geométricos emergem na produção de um sensor LiDAR e no sistema Rocker Buggy para um robô móvel? O objetivo desse projeto está em produzir um sensor LiDAR de baixo custo e acoplar esse sensor LiDAR a uma estrutura Rocker Buggy. Um sensor LiDAR se trata de um sensor óptico que emite uma luz infravermelha, e a emissão e recepção dessa luz infravermelha pelo sensor é capaz de medir distâncias do ambiente. Ao compreendermos que nossa aprendizagem se dá a todo instante em nosso mundo vivencial, que ao resolver um problema não utilizamos apenas uma área, mas diversas áreas diferentes em conjunto, utilizamos em nosso trabalho a fenomenologia de Merleau-Ponty, aliada à metodologia ativa STEAM, que do inglês significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, podemos ver essa estrutura aqui feita em 3D, ela foi modelada por mim em uma ferramenta de AutoCAD e esse modelo é inspirado na estrutura de Cambalha. Podemos ver aqui o primeiro triângulo, que compõe essa estrutura, e depois o segundo triângulo menor, que também compõe essa estrutura. Com base nessa estrutura, poderemos então mais adiante fazer o estudo do GeoGebra para entender a sua geometria. Basicamente, então na parte de baixo nós temos 6 rodas, com 6 motores cada roda, que é o que dá tração ao nosso Rocker Buggy. Já na parte de cima é onde será fixado o nosso sensor LiDAR. Então a estrutura do sensor LiDAR estará na parte de cima, pois assim conseguiremos fazer uma medição, ou seja, uma leitura do ambiente sem nenhum problema. A geometria da estrutura Rocker Buggy se traduz na aplicação do Teorema de Thales na produção de triângulos semelhantes. O problema básico do modelo consiste na tarefa de construir um triângulo isósceles de lado 18 e outro com a razão de semelhança 1/2. Para tanto, alguns conceitos podem ser abordados na construção, como Teorema de Thales, lugar geométrico, semelhança entre triângulos. Descrevemos as etapas para a construção com o GeoGebra. O primeiro passo, então, é definir um ponto A. Esse ponto A, aqui nesse gráfico, está em 4,84 e 4, Então o x está em 4,84 e o y aqui na posição 4, certo? Então temos aqui o nosso ponto A no nosso gráfico. O próximo passo, depois de ter definido o meu ponto A, é traçar uma linha paralela ao eixo x. Então, traçando a linha paralela ao eixo x, temos aqui essa linha que encosta no ponto 4 aqui do eixo y. Após isso, devemos traçar uma linha perpendicular à linha que acabamos de traçar, que é paralela ao eixo x. Então, agora paralela ao eixo y e perpendicular ao eixo x. Após ter feito essas duas retas, devemos criar e determinar a bissetriz no ponto A. Então, determinando a bissetriz do ponto A, temos essa linha aqui, esta reta aqui. Com a bissetriz, vamos criar uma circunferência C de centro em A e raio 18. Então vamos lá criar a nossa circunferência de raio 18 que passa aqui, que tem o centro com a bissetriz no ponto A. Após isso, nós iremos marcar o ponto B da interseção da circunferência com a bissetriz. Então o ponto B é a interseção da bissetriz com o nosso círculo. Vamos traçar também uma reta T perpendicular à reta R passando por B. Aqui temos nossa reta. O nosso ponto M será a interseção entre as nossas duas retas aqui.
Então, essa interseção da reta que passa pelo ponto A e a reta que passa pelo ponto B é o nosso ponto M. Agora iremos criar uma circunferência D de centro em B e raio 18. O ponto C será a interseção entre a circunferência D, que é essa que acabamos de criar, com a nossa reta R, que irei mostrar aqui. Teremos então os três vértices do triângulo isósceles de lado 18. Então basta traçar aqui um polígono. Esse primeiro triângulo aqui então é formado pelos pontos ABC, tendo como medida o lado AB 18, BC 18 e AC 25,46. Para criar então um triângulo semelhante de razão 1/2, faremos o seguinte. Vamos traçar uma reta W paralela à reta bissetriz que sustenta o lado AB, passando pelo ponto médio D. Então, esta reta aqui que acabamos de criar. Verifique que esta reta W também corta o lado BC no ponto M, ponto médio, formando um triângulo MDC. Então vamos traçar o nosso triângulo MDC aqui. Observe que a razão de semelhança entre MDC e ABC é 1/2. E é possível verificar os ângulos internos dos dois triângulos, caracterizando as propriedades da semelhança. Temos agora também o estudo 3D da estrutura do nosso LiDAR, que vai ser utilizada para poder fazer as medições. Essa estrutura foi projetada pelo Grassin e está sendo utilizada no nosso projeto. Então podemos observar aqui as engrenagens, onde com a rotação dessa engrenagem por um motor de passo, vamos ter a rotação de toda essa estrutura aqui. Nessa estrutura, na parte de baixo, será acoplado o sensor LiDAR, que irá emitir o feixe de luz para cima, e nessa parte de cima teremos um espelho. Esse espelho, por sua vez, irá refletir esse feixe de luz. Com isso, temos também aqui, nessas duas partes, aqui, esses dois espaços, será preenchido por servos motores que irão controlar esse anel aqui da estrutura. Esse anel aqui da estrutura, por sua vez, será conectado à ponta da estrutura do espelho, e essa ponta da estrutura do espelho irá se movimentar de acordo com os servos motores. Dessa forma, podemos controlar o grau, de inclinação do espelho, fazendo com que o laser, na hora de ser refletido, tenha uma inclinação correspondente à inclinação do nosso espelho. Toda essa estrutura será impressa em uma impressora 3D, com material de PLA. Bom, basicamente a estrutura é dividida em três partes principais. Podemos ver essa rotação, onde com um espelho acoplado nessa região, temos a emissão do laser, então a reflexão desse laser a partir desse espelho. E ao girar, com o motor girando essa engrenagem, a gente tem a rotação desse eixo aqui, fazendo com que a leitura seja dinâmica num plano 2D. Temos também a mudança do grau de inclinação desse espelho. Então, possui dois servos motores na região de baixo, que ao ligar podem fazer movimentos tanto para cima, que mudam essa inclinação desse espelho, quanto para baixo, levando o espelho a mudar a sua inclinação também. Dessa forma, combinando esses dois pontos, nós temos uma leitura que pode ser considerada tridimensional. O processo de localização de objetos dinâmicos se dá por meio de um sensor óptico infravermelho. Esse sensor é capaz de fazer leituras entre distâncias de objetos. Essas leituras estão nas coordenadas polares e são convertidas para coordenadas cartesianas, respectivamente. Essas coordenadas cartesianas, por sua vez, geram um mapa em um plano, e esse mapa é possível aplicar o processo de SLAM, que seria o processo de localização e mapeamento simultâneos. Quando pensamos em robótica móvel, sempre vamos nos deparar com um grande problema do nosso mundo vivencial, que são as irregularidades de todos os terrenos. Então, um robô, quando vai se movimentar em alguma região, é claro que aquela região, aquele plano, não vai ser perfeito. Não vai ser extremamente plano, não vai ser sem nenhum objeto, não vai ser sem irregularidades. Então a gente tem que entender que o nosso robô móvel, pode acabar encontrando objetos estáticos ou objetos dinâmicos que podem estar se movimentando, como pessoas, como carros, como cachorros, como insetos,
como uma bolinha que está deslizando. Então, todo esse processo necessita de uma estrutura bem pensada, capaz de se movimentar em terrenos irregulares, além de um algoritmo por uma leitura dinâmica daquele espaço, capaz de fazer uma exploração e um mapeamento adequado.